Boa noite a todos os presentes, boa noite pessoal online. A apresentação vai ser um pouco cortada, porque na hora de transferir para o PowerPoint a gente acabou cometendo uma falha, mas acho que vai ser tranquilo de fazer. A ideia hoje é que a gente possa conversar um pouco sobre a parte de índice de gravidade de paciente crítico. Fica bonito assim no título e tudo mais, mas nada mais é do que uma boa triagem. Isso a gente pode estar trabalhando em diversos setores. Posso estar trabalhando isso dentro da nossa internação, de um semi-intensivo, que é um serviço ainda pouco prestado ainda na medicina veterinária, dentro da unidade de terapia intensiva, ou dentro do primeiro atendimento mesmo. Dentro do primeiro atendimento, talvez, é onde é o espaço que talvez a gente tenha o maior sucesso hoje aplicando essa parte de triagem. Quando a gente está falando de pacientes críticos, e quando a gente está falando de triagem, espera que eu estou apanhando aqui no mouse. Quando a gente está falando de triagem, principalmente na clínica médica, o que a gente está abordando? Normalmente a gente aborda muito bem o paciente que vai ter um tratamento ambulatorial, que vai ter ida e volta para o tratamento dentro da clínica médica, e os pacientes que vão para a unidade de terapia intensiva. Então, os dois extremos são bem funcionais. Então, a gente lida muito bem com essa situação. O paciente que eu vou medicar vai para casa, vai ser medicado via oral, vai voltar para o retorno. Outro paciente é aquele que visivelmente chega com uma condição clínica que não tem o que fazer a não ser instituir uma unidade de terapia intensiva, ou seja, aplicar relações de tratamento intensivos. Então, quando a gente pensa na nossa rotina, a gente está pensando justamente nesses pacientes. Por quê? Porque a gente trabalha muito bem nessas duas extremidades. Qual que está sendo hoje, talvez, o maior problema que a gente encontra dentro da triagem? É o paciente que vai do ponto no qual ele está, onde ele tem uma doença de baixa complexidade, para aquele paciente que tem uma doença de alta complexidade. Esse interim realmente está sendo uma problemática. E muitas vezes o que a gente acaba fazendo é tendo um paciente que recebe um tratamento no momento errado. Dos dois lados. Tanto o paciente que recebe um tratamento intensivo sem a necessidade da terapia intensiva, como de um paciente que chega de forma tardia para a unidade de terapia intensiva. Então a gente tem essas duas situações. Hoje eu vou tentar trazer para vocês uma ideia no qual eu vou tentar hoje embutir algumas informações com exames extremamente fáceis de serem feitos, que a gente possa melhorar a nossa triagem, que a gente possa classificar pacientes que realmente são considerados graves. Porque o paciente grave não necessariamente é aquele paciente que apresenta a sintomatologia de um paciente grave. Talvez o primeiro conceito seja esse, para a gente quebrar essa ideia inicial. O paciente grave não necessariamente é aquele paciente de decúbito lateral com rebaixamento de nível de consciência e hipotenso. Esse é com certeza grave, mas nem todos são graves. Ok, deixa eu ver se eu acerto a passagem do slide. E eles me prenderam aqui, então eu estou angustiado. Deixa eu ficar aqui do... Espera aí. Então, eu vou fazer uma breve introdução. Quais são os benefícios que a gente tem hoje de estratificar, de encontrar, de classificar o paciente? Primeiro, a estratificação de pacientes graves normalmente pode modificar o desfecho. Então, isso já é um ponto, de certa forma, de grande importância. Se eu tenho uma ferramenta que pode modificar o desfecho, e aqui a gente está falando de vida, ou seja, é uma ferramenta que deve ser utilizada. A gente pode utilizar em diversos serviços, em diversos setores ou serviços. Posso utilizar dentro da unidade de terapia intensiva, vou começar pelo mais grave. Posso utilizar no semi-intensivo, volto a ressaltar, estrutura pouco utilizada em hospitais veterinários hoje.
posso utilizar na clínica médica, posso utilizar dentro do centro cirúrgico. Não vou abordar esse ponto hoje, seria um capítulo à parte. Agora, também posso utilizar isso dentro do centro cirúrgico. E o grande impacto que isso pode trazer é justamente, primeiro, você avaliar a eficiência do seu tratamento. Então, você pode medir se o seu tratamento medicamentoso está tendo sucesso ou não a cada 24 horas. Você pode acertar o setor de admissão, e acertar o setor de admissão que é justamente você encaminhar o paciente para um setor no qual ele vai ter o maior benefício possível. E isso é difícil de medir. Ele tem que ir para a internação, ele tem que ir para o semi-intensivo, ele tem que ir para a unidade de terapia intensiva, ou ele tem que ir para casa. É difícil de medir isso, principalmente se você acaba sendo sugestionado pelo cliente. E em cima disso também você começa a tentar medir agora fatores de risco de prognóstico. Mortalidade, morbidade. Então, esse conjunto de triagem, ele não quer dizer, olha, eu vou triar esse paciente. Começa a ter uma ideia um pouco diferente do que a gente está acostumado de triagem, né? A triagem a gente está pensando naquela pulseirinha, né? Vermelha, amarela, verde, porque a gente recebe isso no hospital mesmo, né? Só que a gente tem que lembrar que isso é medido por um enfermeiro. O médico ele vai entrar logo na sequência. Hoje não. Quem faz a triagem dos nossos pacientes somos nós, médicos e veterinários, da vacina ao trauma crânioencefálico. Então somos desde clínicos gerais a emergencistas e muitas vezes intensivistas, porque temos que cuidar do paciente numa internação com toda a estrutura de uma terapia intensiva, muitas vezes. Ok. Acho que agora está indo. Não posso andar. Isso é uma coisa importante. Não posso andar. Estou me controlando. As pernas estão indo para um lado e para o outro. Daqui a pouco meu quadril já está quebrado. Bom, uma coisa interessante nisso tudo, assim, é que quando a gente pensa em morbidade, em mortalidade, porque tem muita gente que fala abertamente de mortalidade. Assim, o formato epidemiológico, hoje uma pesquisa epidemiológica, a gente tem poucas informações, né? Hoje você vai fazer um levantamento específico, qual que é a nossa mortalidade de pancreatite no serviço de medicina veterinária brasileiro? Não sei. Primeiro, por quê? Porque a gente começa qual o diagnóstico ouro de pancreatite? Né? Então, será que esse paciente é pancreatite, que está nesse grupo 1, que a gente está aqui hoje lendo na estatística? Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade hoje de discutir mortalidade e morbidade. O interessante é que uma coisa é certa. A gente encontra hoje esses pacientes evoluindo para falência múltipla de órgãos, aqueles pacientes que ou têm um trauma muito extenso, ou aquele paciente que tem o chamado choque. Né? Quando eu penso no choque, e eu trabalho com isso já há muitos anos, mas quando alguém me fala, esse paciente está em choque, eu visualizo um labrador em decúbito lateral, ofegante, hipotenso, gelado. É esse cara que eu visualizo. Esse cara está em choque? Não tenho dúvida, está em choque. Mas existem outros pacientes que não possuam essa característica clínica e que também apresentam choque. Porque, por definição, a gente conhece pouco do choque. Porque o choque, na verdade, por definição, e quem trabalhou comigo já escutou isso umas 300 mil vezes, choque é o desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio. Então, o paciente que tem uma cardiopatia, de certa forma, ele tem uma condição de choque. O paciente que tem um edema pulmonar, uma pneumonia, é o desequilíbrio entre o que você oferta e o que você consome. Isso é o choque. Então, o paciente precisa estar em decúbito lateral para estar em choque? Não. Não precisa. Mas tem um ponto importante. O choque,
ele é um dos maiores percursores da falência múltipla de órgãos. E quando a gente pensa em falência múltipla de órgãos, a gente generaliza. Mas antes da gente encontrar a falência múltipla de órgãos, você precisa ter uma disfunção de múltiplos órgãos. Tem um passo antes de você entrar em falência. E qual que é a diferença entre um e outro? A falência você não tem mais nada o que fazer e a disfunção pode ser revertida. Ou seja, se você vai encontrar no paciente em choque, que você encontre ele antes de começar a disfunção ou que ainda esteja na fase de disfunção, não mais em falência. E é esse ponto que a gente hoje vai tentar trazer para vocês, para que vocês possam, de certa forma, encontrar esse paciente de forma precoce. Se eu passar do horário é por conta da passagem do slide. Brincadeira, eu sempre passo do horário. Mas eu vou tentar acertar. Bom, quando a gente está falando da síndrome da falência de múltiplos órgãos, a gente está falando de alta morbidade, mortalidade e tudo isso vinculado a lesões difusas com características de isquemia e reperfusão. Ok, quando a gente pensa em isquemia, a gente pensa no quê? Um déficit de fluxo. Só lembrando o que é o fluxo, é o deslocamento de um ponto A para um ponto B de um volume. Ou seja, a velocidade que um volume vai de um espaço para o outro. Quando eu penso em isquemia, então quando eu estou falando de paciente isquêmico, eu estou falando que não está chegando sangue. Agora, a perfusão pode ser isquêmica, mas também pode não ser. São coisas diferentes. Quando eu estou falando de hipoperfusão, eu posso estar falando do paciente isquêmico, mas existem outros pacientes que não possuem isquemia, mas que têm o quadro de hipoperfusão. Por quê? Porque a perfusão é a associação entre fluxo e oxigenação. E esse é um ponto-chave para você, no primeiro atendimento, direcionar esse paciente, principalmente com exames complementares que a gente vai conversar na sequência. Para que a gente possa entender melhor, que eu vi umas testinhas franzindo aí. Para a gente entender melhor, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu posso ter um edema pulmonar não cardiogênico, no qual o meu oxigênio não chega no meu tecido, não é pela falta de sangue, mas pela falta do oxigênio dentro do sangue. Eu posso ter um edema pulmonar cardiogênico, hipotenso, hemodinamicamente alterado. E esse paciente vai ter uma hipoperfusão, e essa hipoperfusão ela vai ter uma característica de fluxo e oxigenação. Eu posso ter uma pneumonia de um paciente sem nenhuma cardiopatia, sem nenhuma vasoplegia. Eu posso ter um paciente normotenso, quente, mas que não consegue só fazer o processo de difusão entre o oxigênio do alvéolo para o capilar. Mas posso ter um paciente com uma pneumonia grave, com processo de choque séptico, onde ele é hipotenso por conta do choque séptico, e aí ele vai ter uma relação também relacionada a fluxo. Dá para encaixar essa ideia? Acho que dá, né? Então tá bom, e isso é importante que a gente possa trabalhar, porque o processo é esse daqui. Quando a gente está trabalhando com pacientes com uma hipoperfusão, ou fluxo ou oxigenação, esse paciente promove um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, isso promove uma disfunção orgânica, essa disfunção orgânica evolui para uma falência múltipla de órgãos e aí você aumenta muito a mortalidade. Ok? Então, se a gente vai trabalhar, eu tenho que conseguir trabalhar hoje ou aqui, ou aqui. Porque depois não tenho muito mais o que fazer. Quais são as principais causas que a gente encontra desses pacientes evoluindo nesse formato?
politraumas acidentais, queimaduras, circulação extracorpórea mais em pesquisa, contusões pulmonares, múltiplas transfusões, pancreatite aguda, aspiração pulmonar, infecção difusa, infecções sepsis, a sepse propriamente dita, entre outras. O que mais a gente encontra hoje na nossa rotina? Eu, no Hospital 24 Horas, encontro, dependendo da área que a gente trabalha, a gente tem uma incidência de casos. Mas já trabalhei com muitos politraumas por atropelamento. Hoje, na área que eu trabalho, o meu politrauma, ele vai acontecer, um ou outro paciente vai ter um politrauma, mas eu encontro contusão pulmonar, porque é o York que caiu do colo ou do sofá. Então, a contusão pulmonar eu não parei de encontrar. O politrauma, aquele politrauma verdadeiro com extensão acima de 40%, esse paciente, hoje na minha rotina, eu não tenho encontrado tanto. Aspiração pulmonar. Cada vez mais a gente tem encontrado isso. Por quê? É uma situação que cada vez mais tem chego para nós, a aspiração, porque a gente tem fechado mais diagnóstico, principalmente de paralisia de laringe, que vem acompanhado normalmente de megaesôfago. Então, esses pacientes, eles chegam com a paralisia de laringe, vai para o centro cirúrgico, e aí no centro cirúrgico a gente descobre, na hora que vai entubar, etc., que estava cheio de comida, que tem uma pneumonia aspirativa associada. Sepsis acontece sempre, a gente sempre está encontrando esse quadro. Lembrando que quadro de infecção de pancreatite não são as mesmas coisas. Só lembrando, a pancreatite, ela não é séptica. Ela não é séptica. A pancreatite é um processo asséptico. Então, cuidado quando vocês vão direcionar um antibiótico de alta potência para uma pancreatite que talvez não tenha necessidade para esse paciente, a não ser que ele tenha uma outra causa associada a isso, tá? Bom, quais são os critérios, então, propostos para a classificação de paciente crítico? Então, o que a gente começou a pensar? Tudo isso começou com uma ideia no começo de 2016, onde a gente começou a trocar algumas figurinhas, eu, o André Chi, o Alessandro, porque na nossa rotina a gente tinha dificuldade de classificar um paciente. E existia necessidade, na hora de passagem, por exemplo, de um plantão, no qual o plantonista que estava recebendo o caso, ele tinha que ler um histórico completo, tinha que reavaliar todos os exames, tinha que entender a percepção do outro clínico que estava passando isso, porque a gente não conseguia pontuar isso. A gente não conseguia trazer uma realidade onde hoje um plantonista pode receber uma prancheta e avaliar esse paciente, como que ele está evoluindo nas últimas 24 horas. Medido, pontuado. E isso é muito interessante. A partir do momento que a gente sai dessa relação total abstrata, a gente consegue trazer isso por uma medição, né? Isso é importante para a equipe, para nós, para o paciente que está tendo a evolução e para o cliente. Então, a primeira ideia é fazer um sistema de estratificação de risco no primeiro atendimento. Então, esse é aquele vermelho, laranja, amarelo, ou nível 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ele é qualitativo, mas ele é descritivo. E é importante que ele exista. Eu vou apresentar tudo que a gente vai utilizar no nosso critério de triagem e eu posso afirmar que no dia a dia o que o clínico mais esquece é fazer o sistema de estratificação. E ele é super importante. Por quê? Porque ele passa a primeira impressão do clínico. Ele passa o que realmente aquele clínico viu. Não é incomum você encontrar um paciente na emergência que você conversa com o clínico agora. Nossa, como ele está? Nossa, está muito mal, decúbito lateral, rebaixamento de nível de consciência, tararara. No dia seguinte ele morre. Aí o clínico passa lá, nossa, mas ele morreu, ele nem estava tão mal assim. Né? Bom, se ninguém viu isso, eu já vi inúmeras vezes. E isso acontece porque a nossa percepção, ela simplesmente vai se modificando.
o grau de estresse que a gente está passando naquele momento, que a gente está visualizando, a dificuldade que a gente está passando, depois de uma noite de sono, tudo fica muito mais tranquilo. Então, a estratificação, ela é super importante para que você possa manter aquele imprint inicial do clínico que recebeu aquele paciente. Ok? E vocês vão ver que, de forma descritiva, ela é bem importante mesmo. Ela mostra, ela apresenta a clínica médica daquele paciente. Ok. Se o tratamento é cirúrgico ou não, ele vai ser medicamentoso. Se ele tem hipoperfusão tecidual, seja por oxigenação, seja por fluxo, seja por os dois, com a mensuração de lactato, uma avaliação de falência orgânica sequencial, é o chamado SOFA. E eu só coloquei aqui para deixar orientado para vocês, existe um score chamado Score Apple, é um score desenvolvido para medicina veterinária, de cães e gatos, super interessante, o trabalho é muito, muito legal mesmo, super maneiro, e ele pode medir mortalidade dentro da sua internação. Então, vale a pena vocês aplicarem, quem trabalha em internação, é um sistema que vale a pena vocês trabalharem. Tá? Kicksolf é uma coisa super fácil de fazer, lactato super barato, né? Então, assim, a ideia é que a gente possa trazer um formato bem simples de triagem, que seja barato, que possa ser feito no primeiro atendimento, no hospital 24 horas ou numa clínica que trabalha das 9 às 18. Você pode fazer em qualquer lugar isso. Ok? E qual que é a ideia? Qual que é o objetivo? Deu uma desconfigurada, né? Mas tudo bem. A ideia é que a gente possa estimar a gravidade da doença desse paciente e estabelecer uma prioridade de tratamento. Então, quando a gente vai pensar nesse paciente, você vai pensar assim, ó, quando eu estou falando de prioridade, a gente muda um pouco a ideia. Não é aquele paciente que está na recepção que ele vai entrar primeiro que o outro paciente. Não é essa a ideia. Porque a emergência que chega para nós, ela chega como emergência. Ela já entra. Não tem ninguém classificando esse paciente antes. Tem a sua recepção e tem, quando ela tiver, que às vezes ela deu uma saidinha, e tem o próprio cliente fazendo isso. O tutor levando esse paciente e definindo que é uma emergência. Ok? Não, a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa receber e determinar se esse paciente precisa de prioridades, como ir para um setor de emergência, ir de forma imediata para uma unidade de terapia intensiva ou ir para um centro cirúrgico. Ficou bom, mas eu preciso de uma lupa. Mas ficou legal, eu consegui ler agora. Além disso, porque eu estou precisando de óculos ainda, minha mulher falou, eu tenho que ir para São Luftão, mas eu não vou. E agora faz a diferença, né? Bom, de qualquer maneira, só continuando a aula, adequar o tempo de espera desse paciente de acordo com a sua condição crítica. E aqui eu estou trazendo uma outra ideia. Qual que é a outra ideia? A outra ideia é o seguinte, eu não sou contra manejar o paciente em ambiente domiciliar. Muito pelo contrário, principalmente se for gato. Principalmente. Então, eu não sou contra isso. Porém, a gente precisa hoje medir o paciente que vai ter benefício com esse tipo de tratamento. Então, adequar o tempo de espera para esse paciente, de novo, não é o paciente que está lá na sua recepção esperando para ser atendido. É o paciente que eu vou esperar para utilizar um recurso hospitalar. Eu preciso medir isso. Se ele tem benefício de receber uma internação semi-intensiva, uma terapia intensiva, se ele tem o benefício de ir para o centro cirúrgico. A grande questão, eu sempre coloco, a piometra. É uma emergência ou uma urgência? Pode operar hoje, ou tem que operar agora à tarde, ou pode operar amanhã de manhã. Depende da agenda do cirurgião. Brincadeira. Mas assim, era só para descontrair um pouco. Mas isso é relativo. E quando você consegue medir, isso você começa a trazer esse paciente para um ambiente de maior certeza. Óbvio que eu não estou dando uma certeza absoluta. Óbvio que a gente precisa, em cima disso, desenvolver outros trabalhos
A gente precisa trazer hoje realmente um valor para isso que a gente está discutindo essa noite. Mas que realmente é funcional, porque eu já tenho utilizado isso durante 1 ano e eu tenho uma redução de mortalidade dentro da unidade de terapia intensiva de 35%. E é muito isso. Bom, e é óbvio que ele vai reduzir o impacto negativo de você tratar esse paciente de forma tardia. Se eu acho ele rápido, eu consigo tratá-lo rápido, a não ser que o cliente não queira, mas eu consigo tratá-lo rápido e o seu prognóstico sempre é melhor, o seu desfecho é melhor. Ok. Tá. Sou analfabeto não, aqui deu uma quebrada. Vamos lá. Então, o que hoje eu consigo... Só voltando à ideia, eu coloquei como principal um paciente crítico, certo? O paciente crítico não é aquele que clinicamente a gente fala, nossa, realmente ele está muito mal. Não é isso. O paciente crítico ele não precisa ter toda a sintomatologia de um paciente extremamente grave. Se eu conseguir hoje trabalhar com esse paciente, utilizar o score de Manchester, associado a lactato e associado ao Kixolfa, existem outros scores que a gente pode utilizar como score hoje de estratificação por cor. Eu fiz a opção de trabalhar com o score de Manchester. Eu prefiro, e eu vou mostrar para vocês o porquê que eu prefiro. O score você pode trabalhar com cores, você pode trabalhar com nível 1, 2, 3 ou 4, 5, tá? Hoje a gente vai trabalhar entre o nível 1 e o nível 3, ok? A cor, por que eu coloquei? Estava esquecendo disso, super interessante. Conversar com clientes, abordando gravidade, piora ou melhora, é super complicado. Quem está na rotina, quem acaba trabalhando com pacientes mais graves, entende isso que eu estou passando. A cor ela pode ser um indicativo visual que vai facilitar a conversa com o cliente. Porque a partir do momento que um paciente sai de uma coloração amarela ou laranja e passa por uma vermelha, o cliente, ao chegar, isso comunicado na sua internação, comunicado na prancheta do seu animal, você já começa a dar uma primeira informação visual para aquele cliente. A cor ela é interessante por isso. Nível, ele é legal e muito bacana para a gente trabalhar quando a gente está passando plantão. Porque a cor para nós acaba sendo uma coisa mais passageira, aquela coisa não tão palpável. O nível para nós acaba sendo melhor. Mas você pode modificar isso. Se você vai atender, por exemplo, um médico, você começa a trabalhar com nível. Ele vai entender muito melhor do que cor. Então, você pode flutuar dentro da sua internação de diversas formas. Então, o que a gente faz da triagem hoje? Faço o score de Manchester, associo o lactato, faço o Kixolfa e esse paciente está triado. Ok? Barato, fácil. Nos primeiros 10 minutos de atendimento você conseguiu fazer isso. Uma escala visual, praticamente. A outra você vai coletar um sangue, rodar o lactato, e o Kixolfa vocês vão ver que é super fácil de aplicar. A ideia é que a gente possa tornar a triagem o mais fácil possível. Por quê? Porque hoje, nas faculdades, nas universidades, a gente não tem um estudo ou um setor que possa trazer para nós hoje um estudo mais aprofundado de pacientes graves. Né? E quando a gente tem essa parte, é optativa, vai até um espaço, um ponto a mais normalmente acaba não indo. Então, a gente não tem hoje como cobrar de um clínico geral que ele conheça muito um paciente grave. Se a gente for pensar em medicina intensiva veterinária, é muito recente.
Então, eu não tenho hoje como cobrar isso do meu clínico. Agora, olha a responsabilidade do meu clínico. Ele é clínico geral, emergencista e intensivista. Se você for ver, é a especialidade mais difícil que existe na medicina veterinária. Então, a ideia que a gente possa hoje buscar e trazer é que nossos clínicos tenham ferramentas hoje à beira-leito que possam ser introduzidas de forma muito fácil, bem aplicada, tranquila e que não gaste muito tempo, nem do clínico, nem do cliente. Até porque se entrar duas emergências ao mesmo tempo tem que ser rápido, né? Vamos lá. Da estrutura de Manchester, do score, a coisa mais interessante desse score é que é o seguinte, ele consegue medir o mecanismo de entrada, ele consegue medir através de uma queixa, de uma situação de apresentação do paciente. Ou seja, o paciente chegou para um primeiro atendimento, o score ele vai trazer ou que o cliente está te levando, esse paciente teve um desmaio, ele teve uma convulsão, ele teve uma queda de 3 metros, porque o 3 metros vira 1,5 metro, ou 300, ou vira 6 metros. Né? Então, tudo isso, quando a gente começa a ter que pontuar, isso começa a ser mais palpável. Ok? Ou aquilo que a gente está enxergando no paciente. O paciente está convulsionando, o paciente já é refratário ao diazepam e midazolam, ele já está no propofol. Então, assim, isso tudo, esse score consegue medir de imediato. Interessante. E aqui a gente chegou na ideia. E esse ficou legal, o slide. Ó. Dá para ler, ficou bom, né? Ó, nível 1, ele está vinculado à ressuscitação. É uma cor vermelha. Os pacientes chegam em estado comatoso, decúbito lateral, ou parada respiratória, ou parada cardiorrespiratória. Bom, é aquele paciente que todo mundo corre, 2 vão ficar lá dentro da sala de emergência e um, coitado, vai ficar sofrendo depois, sozinho com o cachorro, chamando alguém para ajudar. É isso. É esse o paciente, aquele muito grave que todo mundo quer enxergar. Que chega com a lança no meio do peito, que chega atropelado do caminhão, que caiu do 3º andar. Né? Esse paciente chama a atenção. Trauma com mordedura extensa, né? Ele chama a atenção. É óbvio que esse paciente precisa de um cuidado intensivo, desde a emergência, e não tem condições de ir para casa, e esse paciente não tem condições de ficar só na sua internação, ele acaba indo para a sua UTI. O coração dele parou de bater, você acabou de reanimar. Só o pH que esse paciente vai ficar já acaba ficando uma coisa que não vai permitir ele ficar vivo nas próximas horas. Ele vai precisar de um cuidado intensivo. Mas a gente tem o nível 2, uma coloração laranja, é o paciente que chega com um comprometimento cardiovascular, dispneia, uma hipoglicemia, tudo grave. Né? Aquele paciente que você fala, é nítido que se você indicar a UTI para aquele paciente dispneico, o cliente não vai nem abrir a boca, não vai nem dar um passo para trás. E se você não indicar, o cliente vai indicar. Porque é claro que esse animal precisa de um tratamento intensivo. Mas não necessariamente esses pacientes precisam ir para uma unidade de terapia intensiva e eu vou mostrar para vocês por quê. O nível 3, muito tempo parado, joelho de velho, vai instalando 4 parafusos no joelho direito aqui. E o cara tipo, parado, não estou nem sentindo meu dedo do pé aqui. Nível 3 é um nível de urgência. Vou ficar que nem cavalo, trocando essa patinha. O nível de urgência, a cor é amarela. É o paciente que tem uma dispneia, mas é aquela dispneia que você consegue ali, no ambulatório, já conseguir contornar, responde bem ao oxigênio, você faz uma sedação, sabe? Primeiro edema pulmonar, aquele primeiro edema pulmonar que você é o rei, e o coitado que atende depois a 5ª crise é o médico veterinário ruim, né? Porque é o doutor que atendeu a primeira vez, aquele era bom, porque ele salvou.
Mas, poxa, é a quinta crise, né? Já está com pimobendan, digoxina, já tomou tudo, né? Bom, o nível 4 e o nível 5 eu não vou entrar aqui na discussão, porque eu acho que não cabe para essa aula de hoje. E também porque eu não sei se eu ia conseguir falar muita coisa deles. Então, vamos trabalhar nessa vertente aqui. Então, vamos começar com o lactato. O lactato é um biomarcador super interessante. A gente já trabalha com lactato há muito tempo. Acho que o lactato chegou a um ponto dos hospitais ganharem a máquina de lactato, ganharem fitas de lactato, até brinco. Comprar não sei quantas ações ganham um aparelho de lactato, né? Tipo, isso é brincadeira, obviamente. Mas, assim, os hospitais têm facilidade de comprar. É muito barato hoje ter um aparelho. E ele sempre está flutuando dentro dos papers mais atuais. Então, você começa desde os papers mais antigos aos atuais, ele sempre lhe vem com aquela ideia. Olha, o lactato pode medir mortalidade, o lactato pode ser um bom parâmetro de prognóstico. O clearance de lactato é uma coisa interessante. Ó, ele vem rodando. E para eu não passar como um mentiroso, eu separei alguns trabalhos. Por exemplo, esse aqui de 2017, de março. E ele associa mortalidade hospitalar em pacientes que têm injúria renal aguda, que estão passando por hemodiálise. Vamos lembrar que a hemodiálise também é um recurso novo dentro da medicina veterinária. A gente tem utilizado esse recurso principalmente para insuficiência renal aguda. Então, talvez seja um bom critério para a gente começar a utilizar o lactato nesses pacientes. Mas a ideia desse trabalho, nessa apresentação, não é essa. É mostrar que como o lactato flutua como fator preditivo, prognóstico para diversos pacientes em diversas situações diferentes. Então, nesse trabalho mesmo, ele trabalha como um fator preditivo, ele pode melhor, ele consegue hoje até ali medir a evolução da injúria renal. Então, a gente flutua de um paciente com uma insuficiência renal aguda para pacientes em choque séptico e etc. Mas a ideia é sempre trazer que o lactato, ele sempre flutuou e sempre está flutuando como um excelente marcador. Pena que ele marca a mortalidade, né? Então, assim, mas marca de forma precoce. Por exemplo, esse trabalho de 2015, trabalhando com os níveis de lactato, como um preditor de mortalidade em choque séptico. O lactato já entrou hoje na nova diretriz de sepse, né? Inclusive como fator de diagnóstico de choque séptico. Mas esse trabalho de 2015, o que ele propõe? Que os níveis acima de 4, eles sempre estão associados a uma maior mortalidade. São trabalhos humanos. Mas ele já começa a mostrar que o lactato flutua bem num paciente séptico, num paciente em insuficiência renal, e os dois trabalhos levando uma ideia de mortalidade. Nesse caso aqui, nesse trabalho também de 2017, a gente está falando aqui do clearance de lactato, do rebaixamento do nível de lactato. E aqui a gente está comparando a queda do lactato com uma resposta inflamatória e com uma função mitocondrial. É um trabalho experimental, onde ele desenvolve uma sepse abdominal, mas o interessante disso é quantos pacientes que a gente pega hoje inflamados, de forma sistêmica. Eu recebo muito. Né? Aquela peritonite difusa, paciente marcando o pulmão, entrando em insuficiência respiratória, fazendo pneumonite. Né? Ou não quiser ir muito longe, uma insuficiência renal crônica agudizada, aquele paciente com melena, acidose, inflamado, dor abdominal, suspeita de pielo, com o pulmão marcado. Né? Só que olha que bacana desse trabalho, ele começa a tentar trabalhar com a queda do nível de lactato com uma resposta inflamatória. Então, a queda do nível de lactato, ela condiz
com uma baixa de interleucina 6. Com uma resposta mitocondrial, uma respiração mitocondrial, mas com uma função mitocondrial importante para o sistema nervoso central, para o cérebro, que não funciona muito, aparentemente, para o músculo e para o fígado. Mas, assim, pensa que se a gente conseguir entender que se eu estou trabalhando com lactato, ele está começando a cair, e eu posso, de repente, trabalhar com ele como sendo um marcador de melhora de resposta inflamatória, porque ninguém vai mensurar a interleucina 6, a não ser experimentalmente. Por enquanto, não vejo nenhum recurso para que a gente possa fazer isso dentro de uma unidade de terapia intensiva ou numa internação. Mas ele pode ser um bom marcador para isso. Ok? O clínice de lactato como um preditor de desfecho de choque séptico para a pediatria, nesse caso aqui, no qual a queda de 10%, menor que 10% desse nível de lactato vai levar em 24 horas, vai levar a um aumento de mortalidade. Eu acho que eu fiquei sem... Ah, não, sou eu mesmo? Fui eu mesmo que fiz dessa vez. Vocês veem como eu estou manjando do mouse aqui. Só vou voltar para vocês terem certeza que eu falei a verdade. Né? Então, assim, em 24 horas, se você cair... Eu sempre que eu li agora há pouco o trabalho, então, assim, é verdade. Se você tiver uma baixa do lactato em menos de 10% em 24 horas, você vai ter aí um aumento de mortalidade intra-hospitalar. Então, assim, por que eu estou trazendo esses trabalhos? Estou trazendo porque o lactato já virou um assunto passado, né? Mas que, se vocês forem atrás, ele sempre vai ser um assunto muito presente. Para quem está recebendo paciente na emergência, para quem está recebendo paciente na internação, para quem está recebendo esse paciente na unidade de terapia intensiva, ele sempre é presente. Mas acaba ficando para trás, porque não dá muito ibope na aula, etc. Né? Melhor falar de outras coisas. Né? Tem coisas mais com maior chamariz hoje em dia. Mas o lactato ele é barato e te dá bons recursos. Só para a gente não ficar muito flutuando, dá para baixo. Já apagou, né? Está escuro mesmo. Então, só para a gente não flutuar, isso foi um trabalho da Unesp de Botucatu para mensurar, para classificar a concentração de lactato na medicina veterinária. Então, de 3 a 5, eles colocam como uma concentração, como uma hipoperfusão leve, de 5 a 7, uma hipoperfusão moderada, e acima de 7, uma hipoperfusão grave. O bacana disso, assim, vocês vão colocar, não, tudo bem, mas não tem diferença para cão e gato? Tem. Só que como existe uma variável de 3 a 5, de 5 a 7, acima de 7, é que a gente está utilizando esse recurso para todos os animais, tanto para cão quanto para gato. Bom, então acabamos o lactato, vamos entrar agora no SOFA, que é um score que vai medir disfunção orgânica. Esse score, você vai falar, nossa, isso é super novo. Não. Esse score ele foi criado em 94. E a ideia dele era conseguir mensurar disfunção na sepse. Que agora ele voltou a participar disso. Né? Mas a ideia dele inicial era essa. Foi desenvolvido pela Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, um método para descrever disfunção ou falência orgânica individualmente. O SOFA, ele necessita de exames complementares. Então, para que isso fique viável sem exames complementares, foi criado o KickSOFA, que é uma maneira mais fácil de a gente trabalhar, que não tem nada a ver com o SOFA, só achei interessante a imagem. A ideia é justamente que a gente possa trabalhar com recursos mais rápidos. Eu vou passar esse slide, depois eu vou mostrar um mais legal para vocês copiarem. Então, após a viabilidade do score de SOFA, e que foi encontrado a ideia de que não só para sepsis ele poderia ser utilizado,
ele começou a ser utilizado em outros pacientes que não são sépticos. Então ele virou uma escala de disfunção orgânica. A ideia dele é registrar variações do processo de disfunção e falência orgânica ao longo do tempo. E a gente vai trabalhar, a gente vai conversar sobre isso. O objetivo é quantificar o grau dessa disfunção em cada órgão analisado diariamente. Legal, né? Posso escolher o sistema que eu estou estudando, a cada 24 horas eu posso medir. É uma coisa interessante. Pegando o SOFA, o que ele traz hoje para nós? Ele pode trazer para a gente hoje. Quantificar o impacto das intervenções que a gente está fazendo, se o resultado é positivo ou negativo. Então, se o meu tratamento cirúrgico ou o meu tratamento medicamentoso está tendo evolução a cada 24 horas. E isso é muito bom. É muito bom. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o paciente que fica 48 horas na clínica de vocês e vai embora, excelente. Mas é aquele que está 5 dias, 6 dias, o cliente não tem mais condição financeira de mantê-lo. E você não consegue medir o que está acontecendo. É muito difícil de lidar. E é difícil de lidar, inclusive, com a equipe. A equipe começa a tirar ideias mirabolantes. Coisas que você fala, não, mas existe isso que você está falando? Né? Você vai dar até uma estudada. Eu acho que eu estou desatualizado. Né? E nem existe o que o cara está falando. Né? Então, assim, eu acho que seria interessante, na nossa rotina, a gente conseguir medir, porque em algum momento esse paciente pode ser, ou o cliente pode te questionar sobre eutanásia. Né? E a outra coisa é identificar os pacientes de maiores riscos. Ou na sua internação, ou na sua terapia intensiva, porque existe um risco maior dentro da UTI entre pacientes. Ou mesmo no seu primeiro atendimento, na sua emergência, ok? Quando eu consigo andar, eu consigo fazer mais brincadeiras, que hoje não dá, tá? Mas eu estou tentando ainda manter vocês acordados. 8h40 é poucos para ficar acordado agora. O interessante também é, se você fizer um delta do SOFA, é interessante. Por quê? Se você calcular o SOFA de entrada com o SOFA, o maior SOFA que você tiver dentro da sua internação, e ele tiver um aumento de 30%, você está falando de uma mortalidade de pelo menos 50%. Eu estou conseguindo transformar em porcentagem mortalidade do paciente que está internado em evolução. É legal, né? Aí você vai falar, Lucas, o SOFA é tudo isso? Mas assim, o que acontece é que ele assusta porque ele tem muita cor. Mas assim, na verdade, ele é bem simples. Ele está dividindo o sistema respiratório, respiratório, de coagulação, o fígado, pressão arterial, sistema nervoso central e renal. Qual que dá mais trabalho para a gente fazer hoje, que talvez tenha que ter um pouco mais de estrutura? O respiratório, porque precisa de uma hemogasometria. Mas existem trabalhos hoje que fazem uma correlação entre a razão entre pressão parcial de oxigênio sobre fração inspirada, que é essa relação que a gente está vendo aqui, associando ela à sua saturação por oxímetro. Já existem uns trabalhos já conseguindo trazer essa ideia para facilitar ainda o primeiro atendimento. Mas, se você for pensar, na nossa rotina, não é muita coisa que a gente deveria trabalhar com esse paciente com exames. Eu precisaria de uma gaso, de uma plaqueta, bilirrubinas, medir a pressão arterial, que seria uma obrigação nossa, mensurar uma escala de Glasgow, que vai demorar 10 segundos aí para a gente, e mensurar uma creatinina ou débito urinário. Também tem SOFA que varia com débito urinário. Ok? E o Kick-SOFA? O Kick-SOFA é mais fácil. A gente vai lá, faz o Glasgow, mensura a frequência respiratória e mensura a pressão. Esse é o Kick-SOFA.
que na verdade a gente faz como clínico geral, ou deveria estar fazendo, né? Por que eu falei para a gente trabalhar com esse Kick-Sulfa? Porque aqui a gente vai estar falando de uma escala de Glasgow menor que 13, assim, da escala de pontuação até 18, pressão arterial abaixo de 100, e aqui a frequência respiratória, a gente modificou a frequência respiratória para cães acima de 30 e para gatos acima de 40, justamente baseado nos achados de pacientes em CIRS de cães e gatos, um trabalho já publicado. Eu vou dar uma aceleradinha, porque ele já subiu uma plaquinha, daqui a pouco tem a segunda. E eu vou ficando apertado aqui. Esse trabalho também ele é muito legal, porque o que ele faz? Ele é de 2017 e ele aplica o Kick-Sulfa com o lactato. Né? Então, uma coisa que a gente já vinha discutindo, conversando e de repente, procurando trabalhos novos de lactato e sulfa, eu me deparei com esse trabalho, estava lendo ele semana passada, achei super interessante. Quem me enviou até foi uma amiga minha, a Cibele, ela me enviou, falou, dá uma olhada nesse trabalho. Parei para dar uma estudada, achei muito maneiro e vale a pena realmente ler. Ele faz a comparação do Kick-Sulfa com o lactato plasmático e ele consegue hoje parear que se você trabalhar com Kick-Sulfa e lactato, você tem o mesmo impacto de trabalhar com o sulfa completo, com todos os exames que a gente estava mostrando agora anteriormente. Legal, né, o trabalho, eu achei super bacana também. Prático, bem aplicado. Né? Falando de clearance de lactato também, como preditor de disfunção orgânica e mortalidade de pacientes de sepsis severa, um trabalho de 2016, de forma curta aqui, só para a gente para eu não gastar tanto tempo em cima desses trabalhos, o que acontece? Se você tiver um clearance diminuído de lactato, como a gente já disse anteriormente, a gente aumenta o risco de mortalidade e de disfunção orgânica. Lembra que a disfunção orgânica evolui para a falência leva à morte. Né? Então, dá para ver a importância do lactato nessa ação. E o delta do SOFA, ele mostra aqui para a gente um fator interessante. Ele trabalha, não está aparecendo aqui, mas eu posso afirmar para vocês que é verdade. Ele trabalha com a seguinte consideração, que se você tiver um delta menor que 2, você tem uma alta hospitalar de 51%. E se você tiver um delta entre 0 e 1, você vai ter uma alta hospitalar de 86,5%. Então, o delta já está te dando uma informação aqui dos pacientes que têm uma probabilidade maior de ter alta hospitalar ou não. Olha lá, é verdade. Tá? Ok. Bom, o Kick-Sulfa como um preditor de mortalidade no departamento de emergência adulta, de pacientes sépticos e não sépticos, com infecção ou sem infecção. Não vou abordar o processo séptico aqui, porque ele pode não ser a classificação de séptico, mas é de que tem uma infecção. E o que se coloca é que ele tem um impacto na mortalidade. Quando você mensura o Kick-Sulfa, ele tem um impacto nessa situação com mortalidade de pacientes internados. Ele tem uma interferência na admissão desses pacientes, na admissão de unidade de terapia intensiva, no tempo de estadia que esse paciente vai permanecer dentro do seu hospital. Então, ele pode ser um bom preditor de desfecho. E eu estou falando do Kick-Sulfa, né? Glasgow, frequência respiratória e pressão arterial. Então, como classificar os pacientes? Então, tratamento é cirúrgico, ASA 3, 4, se o paciente vai para a unidade de terapia intensiva, em 24 horas a gente vai analisar esse paciente, se ele tem a necessidade ou não de ir para um semi-intensivo ou vai para a internação comum. Por quê? Porque esse paciente você pode fazer sulfa de pós-operatório imediato, Kick-Sulfa, lactato, hemogaso,
Tudo isso vai ter variações. Esse paciente estava 100% de oxigênio na maioria das vezes, paciente que você está dando excesso de volume, ou é um paciente que você tem um outro recurso, muitas vezes tomou droga vasoativa, sangue, plasma, crioprecipitado, então ele não tem validade, mas é um paciente crítico na primeira análise do anestesista. Então esse paciente ele tem o benefício de estar dentro da unidade de terapia intensiva, com o qual por as 24 horas a gente pode determinar se esse paciente vai para o semi-intensivo ou se vai para a sua internação ou vai permanecer na unidade de terapia intensiva. Nível 1, aquele paciente de cor vermelha. Nossa sugestão é encaminhamento direto para a unidade de terapia intensiva. Ressuscitação cardiopulmonar, respiratória, etc. Nível 2 e 3, aí começa aquela interface entre 8 e 80, ok? Que é o paciente gravemente dispneico, ou o paciente que tem uma dispneia que não é tão grave, no caso do amarelo. E aqui vai uma sugestão de que a gente tem trabalhado. Paciente nível 2 ou 3, marcado de lactato, ou seja, o paciente tem uma hipoperfusão leve marcada, com Kixolfa maior que 2, eu tenho hipoperfusão com disfunção orgânica. Esse paciente ele precisa de um tratamento intensivo. Eu estou transitando numa área, num tempo muito nobre para ser perdido. Ok? Ok. Paciente nível 2 e nível 3, lactato não marcado, não tem uma hipoperfusão, mas esse paciente tem Kixolfa maior que 2. Ou seja, ele está marcado em disfunção. A nossa sugestão é esse paciente entrar num semi-intensivo, ser monitorado a cada... agora está ficando apertado. A cada, pelo menos, 2 horas, dentro desse semi-intensivo, e que a gente tem uma mensuração subsequente ou do lactato ou do SOFA completo. Ok? Foi o semi-intensivo? Não entendi muito bem. Vamos aí. Nível 2 e 3. O lactato menor que 3, Kixolfa menor que 2, esse paciente vai para a sua internação. Ah, mas ele não tem lactato marcado. Ele não tem Kixolfa, mas ele chegou ou com uma distrição importante, visivelmente esse paciente teve um impacto para você. Porque você classificou ele em 2 ou 3. Ele clinicamente merece ser avaliado em 24 horas. Ele precisa ficar em observação em 24 horas. Para que você possa avaliar se essa estrutura ou essa alteração clínica tem uma evolução positiva ou negativa. Ele tem benefício de ser internado, mesmo que seja com uma avaliação 24 horas. Aí, muitas vezes, é o paciente que a gente acaba encaminhando para casa, em alta domiciliar. Vai, volta amanhã, o proprietário acaba não trazendo, tem trabalho, não sei o quê, e ele volta para a nossa clínica ou para o nosso hospital, 6 horas da tarde, com um quadro muito pior do que ele já passou. Ok? Eu estou acabando, de verdade. Agora, a gente tem uma outra estrutura que é bem interessante da gente avaliar. É o paciente internado. Então, se o paciente internado que não tem SOFA marcado, marcou SOFA agora, então não tem, ele está com SOFA entre 0 e 1 e agora passou a ter SOFA 2, após 24 horas de internação, e ele tem um lactato, por exemplo, marcado, esse paciente vai ser encaminhado para a sua unidade de terapia intensiva. Se não tiver o lactato marcado, ele vai para o seu semi-intensivo. Porque ele está te demonstrando que ele está tendo uma evolução de piora. Ele está te apresentando isso. E se o SOFA aumentar 30%, nesse paciente com o lactato já marcado, vai para a unidade de terapia intensiva. Porque você aumenta muito ali o risco de mortalidade.
né? Se você estiver falando de um paciente que pode ter 50% de mortalidade, você está falando já de jogar uma moeda para cima e ver o que acontece, né? Considerações finais. Terminei no horário, né? Fui bem dessa vez, mais ou menos. Mas eu fui bem, pessoal online, fui bem. Né, tem que conversar com o pessoal online também. A UTI, ela é um setor de grande complexidade, a gente sabe disso. A falta de orientação associada à gravidade das doenças nesse serviço, elas vem trazendo um grande atraso no tratamento, e isso é evidente para nós. Assim como a gente tem, muitas vezes, subutilizado o setor de terapia intensiva. Isso vem modificando com o decorrer do tempo, mas a gente ainda subutiliza a unidade de terapia intensiva. Ela poderia. Eu entendo todas as dificuldades, é difícil do convencimento, é difícil da gente, quando a gente indica uma unidade de terapia intensiva, o cliente já entende que a coisa não está indo muito bem, às vezes não está mesmo, mas ele já associa isso à morte, né? E, obviamente, tem uma relação financeira aplicada. Então, eu entendo tudo isso. Hoje era o que eu tinha para conversar com vocês. Eu tenho algumas questões, tenho 5 minutos para questões, é isso? Eu te mandei uma pergunta no WhatsApp, que é o pessoal online. No meu WhatsApp? Eu não estou com o celular? Está na minha mochila. Tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Só que como bom palestrante, eu não estou com o celular na hora da aula. A pergunta é: um animal com linfoma, anêmico e com formação em baço, passa por uma cirurgia de esplenectomia. Transfusão antes ou durante, trans ou pós? Se for pós, até quando o paciente pode esperar? Bom, vamos lá. Eu acho que gatilho transfusional é uma área que a gente está muito longe ainda de conseguir definir. Alguns recursos a gente tem utilizado, principalmente se a gente começa a avaliar o volume de perda desse paciente. Então, depende do volume de perda desse paciente num transoperatório, por exemplo. A gente vai administrar para esse paciente um concentrado, principalmente se ele começar a marcar hipotensão, subir frequência cardíaca. Se ele começar a mostrar uma disfunção hemodinâmica, a gente vai introduzir uma transfusão. Eu acho que determinar especificamente, única e exclusivamente pela doença, realmente eu não teria como fazer isso. Mas posso dizer que hoje o que a gente tem utilizado como uma linha para transfundir tem sido esses pacientes que alteram pressão arterial, nível de consciência, frequência cardíaca e começam a marcar o lactato, porque ele demonstra uma hipoperfusão para mim. Então, esses pacientes que têm hoje desenvolvido isso, eu tenho feito como uma ideia para pensar na transfusão. Agora, única e exclusivamente só pela doença, eu acho muito difícil. Tem mais alguma? Vocês têm alguma pergunta para fazer agora? Não? Então, eu agradeço a presença de todos, agradeço o pessoal online, desculpa as brincadeiras. Se eu sair mancando é porque eu não estou sentindo meus dedos, mas assim, mas eu tentei, assim, não me mexer muito. Ok? Obrigado.